Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos, formulamos votos de muita paz, rogando ao Senhor de nossas vidas para que as próximas horas transcorram em clima de legítima harmonia. Graças a uma carta que foi escrita por um adepto da doutrina nascente do Espiritismo, a posteridade tomou conhecimento de como ocorreu a desencarnação de Allan Kardec. Na carta, o missivista dizia a um amigo que residia fora de Paris: entre as 10 para as 11 horas da manhã, aquele que é o nosso amigo partiu da terra. A ruptura de um aneurisma fez que ele tombasse. A empregada, tomada de desespero, começou a gritar. E Alexandre Delany subiu a escada de caracol que separava o térreo do primeiro andar e, diante do mestre, que estava tombado no chão, ainda tentou revitalizá-lo, aplicando-lhe um magnetismo. Madame Allan Kardec havia saído para as compras habituais, realizadas por toda dona de casa pela manhã. Mas aquela ave, saudosa do paraíso, havia rompido os vínculos e deixara o seu corpo na terra. Essa carta, que é longa e que detalha as providências que estavam sendo tomadas para o velório, até o sepultamento que ocorreria entre 11 horas e meio-dia do dia 2 de abril, no cemitério de Montmartre, onde ele ficaria inumado por um ano, até ser transferido no dia 31 de março de 1870 para o Père Lachaise, onde se encontra até hoje. É um documento que nos sensibiliza profundamente e que nos conta como é que o querido codificador rompeu os vínculos com a matéria e retornou à pátria espiritual. Poderíamos adir que, tombado o codificador, a codificação espírita ficava de pé. E hoje, ao evocar o momento da sua desencarnação, todos nós, aqueles que nos consideramos espiritistas, desejamos homenagear esse homem incomparável, graças a quem herdamos de suas mãos e do seu sentimento, da sua inteligência e do seu valor, essa doutrina extraordinária que é a doutrina espírita. Nossas primeiras palavras para homenagear Allan Kardec na data da sua desencarnação, como foi dito, 31 de março de 1869. Mas essa data nos é também muito cara, porquanto, na noite de 31 de março para 1º de abril, num burgo perto de Nova York, 3 meninas seriam objeto da observação de fenômenos que deveriam mudar a estrutura do espiritualismo. 1848, em Hydesville, na residência da família Fox. É curioso notar que naquela mesma ocasião, 31 de março, em Londres, Karl Marx apresentava o seu manifesto comunista, afirmando que a religião é o ópio das massas. E com uma pequena diferença de fuso horário na América, iniciava-se a época das comunicações inteligentes em 2 vias, através de perguntas e de respostas aos espíritos. Portanto, o 31 de março é uma data muito cara aos espiritistas, porque em 1848 nós temos os fenômenos de Hydesville, e no dia igual, em 1869,
à desencarnação do codificador. Foi William James, o admirável psicólogo americano, que, fazendo uma análise dos tipos psicológicos, estabeleceu que as criaturas podem ser divididas em dois grandes grupos, fracos e fortes. Posteriormente, Kretschmer, analisando a problemática do comportamento humano, estabeleceria que nós podemos ser classificados como esquizoides ou neuróticos. E posteriormente Carl Gustav Jung, apresentando a biotipia daqueles que ele havia estudado psicologicamente, classificou a sociedade em dois grupos essenciais: introvertidos e extrovertidos. No ano de 1948, na Universidade de Londres, um admirável estudioso da psicologia com alma, que então nascia, teve a oportunidade de fazer uma divisão dos indivíduos, também sob dois grupos, em que parte das criaturas era constituída de cidadãos fisiológicos, aqueles que eram escravos das funções primaciais, da boca para baixo, que comem, que têm necessidade do repouso depois da comida e da função sexual. Eram os indivíduos fisiológicos. E aqueles que, não obstante, dependam essencialmente dessas funções, têm a capacidade de pensar. São os indivíduos psicológicos. Essa tese apresentada por Pedro Auspensky, discípulo do psicólogo Gurdjieff, deveria colocar uma seta indicativa da compreensão dos indivíduos em relação à sua conduta psicológica. E se fôssemos analisar hoje o indivíduo contemporâneo, poderíamos dizer, mantendo em uma síntese as várias classificações, que nós encontramos ainda dois grupos: daqueles que são pacíficos e daqueles que são agressivos. Os agressivos são fisiológicos, os denominados sanguíneos, e naturalmente os pacíficos e pacificadores seriam os indivíduos psicológicos, aqueles que têm a capacidade de digerir as agressões, os momentos graves da vida, as dificuldades, e canalizar a sua energia na direção do bem, com objetivos elevados. Graças a essa visão, os neurofisiologistas começaram a perguntar-se, desde há 100 anos, quem ou que é a criatura humana. A cerebologia ancestral do século XVIII, XIX, considerava o indivíduo resultado das funções fisiológicas. E a partir das primeiras descobertas dos vasos sanguíneos cerebrais, logo depois dos neurônios e dos axônios, o cérebro passou a desfrutar de maior dignidade, deixando de ser um órgão inútil, como se considerava praticamente até o Renascimento, para tornar-se o órgão das funções nobres, aquele que dirige a nossa vida e que é responsável essencialmente pelo ser que estamos, porque o ser que somos é o espírito imortal que se utiliza da cerebração para poder, decodificadas as suas mensagens, viver no chamado mundo sensorial. Esse cérebro passou a ser estudado pela neurofisiologia até o ano de 1940, de uma maneira muito empírica, mesmo com a conquista do microscópio. E se estabeleceu
que ele era constituído por 5 bilhões de células nervosas. Essas células nervosas especiais, sui generis, são as únicas em nosso organismo, segundo uma larga fatia dos estudiosos, que ao morrerem não se renovam. Por consequência, envelhecer, degenerar, morrer, são fenômenos biológicos inevitáveis. E como esses neurônios cerebrais morrem, porque a função da célula é de breve período, a tendência do indivíduo, à medida em que a saúde física e a idade vão avançando, ele tende à degenerescência, ao desconcerto mental, emocional e à debilidade orgânica, que ele facilita a desencarnação. A partir dos anos 50, graças ao advento dos microscópios eletrônicos, chegou-se à conclusão de que a criatura humana é possuidora de 50 bilhões de células nervosas. A vida, portanto, poderia ser prolongada. A vida mental, a vida emocional, os valores éticos, a própria constituição orgânica, porque à medida em que aqueles neurônios morressem, os sobreviventes, desde que acionados pela mente, que não é física, continuariam desenvolvendo as suas atividades e naturalmente preencheriam as lacunas deixadas pelos que viessem a fenecer. E se pôde perceber que à medida em que nós, através da mente, damos atividades aos neurônios, eles distendem ramos, em grego, dendrites. E esses ramos produzem a intercomunicação dos neurotransmissores, graças ao que aqueles que morrem se tornam substituídos sem qualquer prejuízo da nossa usina mental. Qual ocorre com o pulmão, com o rim, com o sentido, que quando é prejudicado o outro o substitui. Também os neurônios tinham essa finalidade. E logo houve uma revolução psicológica. Até 1940 dizia-se que uma pessoa com mais de 40 anos já era uma pessoa velha, incapaz de aprender, porque os seus neurônios não colaboravam. E as pessoas acreditavam nisso. Eu conheci pessoas de 50 anos que se consideravam velhas, e graças a essa decadência que se atribuíam, não encetavam novas marchas, novas experiências, não se motivavam e por isso mesmo tornavam-se parasitas sociais, quando não se tornavam pesos mortos na economia familiar ou na economia social por extensão. A partir de 1950, passou-se a dizer que em realidade a velhice começa a partir dos 60 anos, quando há uma carência maior de neurônios. Porém, por volta dos anos de 1970, 1975, os estudiosos constataram que nós possuímos realmente 75 bilhões de neurônios cerebrais. E desde que eles estão sempre a morrer e não se renovam, os sobreviventes substituem muito bem e continuam realizando as suas atividades. Isso foi muito agradável, porque a vida mental passou a ser mais prolongada. E se pôde constatar que o indivíduo com idade avançada não tem maior dificuldade de aprendizagem. O que lhe falta é motivação. Talvez os desencantos, os problemas acumulados, o desinteresse pela vida, a depressão por encontrar-se já idoso, roubam-lhe o interesse de aprender coisas novas e entrega-se, cada um deles, a esse tipo de aposentadoria do indivíduo inútil. Não leio mais, não estudo mais, não aprendo, não memorizo, estou muito esquecido. É o mecanismo de fuga para enfrentar novos desafios. Já na década de 1990 para o ano 2000, os neurocientistas
neurofisiologistas estabeleceram por definitivo que nós possuímos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios, sendo que os homens possuímos alguns bilhões de neurônios mais do que as mulheres. Para nada. Constataram que são neurônios que não têm nenhum valor, mostrando a igualdade dos gêneros. E a nossa idade mental, a nossa capacidade de atuar foi prolongada para mais de 70 anos. E nós podemos constatar que, de fato, o século do milênio passado caracterizou-se pelas pessoas da idade provecta. Uma Golda Meir, a célebre ex-primeiro-ministro de Israel, um Charles de Gaulle, um Albert Schweitzer, todos eles desencarnaram com muito mais de 80 anos. Até mesmo a frágil Madre Teresa de Calcutá e o delicado Francisco Cândido Xavier, que logo mais, no dia 2 de abril, estará celebrando 91 janeiros, como ele chama. Não são 91 anos, que essa palavra 91 anos é muito pesada, mas 91 janeiros é muito mais simpático, é muito mais agradável. E você pode demonstrar, à luz da neurofisiologia, que só é velho quem quer. Aquele que se chancela de idoso e que se atribui a inutilidade na qual se apoia para acalentar a preguiça e o desinteresse pela vida. Terminava eu de pronunciar uma conferência na Universidade de Lyon 2, na cidade de Lyon, na França, a convite de um homem admirável, o professor de La Plantine. Esse homem foi convidado pelo Banco Lyonnais para escrever sobre Hippolyte Lyon Denis Arrivaio, Allan Kardec, porque o Banco de Lyon desejava homenagear, faz 15 anos, uma personalidade lionesa que se houvesse destacado no cenário mundial. E o professor Rivaio foi eleito. Então o Banco de Lyon reservou 100 mil dólares para que se fizessem pesquisas a respeito desse homem e se publicasse um livro homenageando essa personalidade lionesa. O professor de La Plantine, etnologista da Universidade de Lyon 2, foi convidado para presidir um grupo de estudiosos. Convidou antropólogos, biblioteconomistas e fez um levantamento da vida do professor Rivaio, da sua primeira fase, e logo depois de Allan Kardec, a segunda fase da vida do eminente professor Rivaio, e publicou mais tarde um livro muito interessante, Das Mesas Girantes ao Espiritismo. Tornando-se simpatizante da doutrina espírita e tendo-me entrevistado no Brasil oportunamente, quando nos encontrávamos numa viagem em França, ele nos sugeriu pronunciarmos uma conferência na classe de antropologia e de etnologia que ele dirigia a respeito da reencarnação. Utilizando-me de uma intérprete brasileira extraordinária, Madame Beaumartin, nós realizamos a conferência. Terminada a palestra, abrimos a perguntas e respostas e logo depois fez-se um grupo de interessados à nossa volta, propondo perguntas, entretecendo considerações, mas chamou-me a atenção uma senhora de idade respeitável, porque as mulheres não são velhas, elas são respeitáveis pela idade. E ela me dizia: Monsieur Franco, eu estou fazendo universidade para a terceira idade. Eu olhei para ela e já devia ser da quinta idade, mas ela era muito jovial, talvez ainda estivesse na terceira. E estou estudando antropologia. O senhor sabe, a antropologia é uma ciência que exige muito esforço, muito trabalho, muito estudo. Eu já fiz 3 anos e faltam-me apenas 4 anos. Eu olhei para a senhora
e calculei a idade, esse malveso que temos de calcular a idade dos outros e diminuir a nossa. Eu calculei a dela e, gentilmente, eu calculei que ela estivesse com 84 anos. Ela depois declarou 82, portanto eu estava certo, porque a mulher que não diminui um pouco não é eminentemente feminina. Ela sorriu e disse: eu tenho 82 anos. E logo depois, eu terminarei o meu curso com 86. Eu arrisquei uma pergunta atrevida: e a senhora, por acaso, pretende naturalmente exercer a profissão? Claro. O senhor acha que eu iria estudar uma coisa que eu não pudesse transformar na minha profissão? E eu aí me atrevi ainda mais. Imaginemos, façamos uma hipótese absurda, que nesse ínterim a senhora morra. Ela disse: qual é o problema? Na outra reencarnação eu já venho antropóloga. Não foi isso que o senhor disse? Eu vi naquela dama o significado de neurônios perfeitamente bem centralizados, bem organizados. Ela estava no exercício de uma vida mental ativa. O Dr. Shirley, em uma obra maravilhosa, teve a ocasião de estudar o cérebro e dizer que se havia cunhado a hipótese de que o cérebro humano poderia ser comparado a um computador, desde que tivesse um digitador. O digitador seria, do ponto de vista junguiano, a psique. Para nós outros, seria o espírito. Mas o Dr. Shirley diz que, em realidade, não podemos considerar o cérebro como um computador, porque foi o cérebro que fez o computador. Mas até hoje, nenhum computador fez um cérebro, no que ele tem grandes razões. Em síntese, desejamos dizer que nós temos a idade que cultivamos e que a nossa saúde mental, emocional e física depende essencialmente da nossa conduta cerebral, de como a mente, o ser que estamos no corpo, manipulamos as nossas ideias e as cultivamos. E Jung estabeleceu que os indivíduos introvertidos enfermam mais que os indivíduos extrovertidos, por uma razão muito simples: os introvertidos não digerem os problemas, eles permanecem sempre a remoer aquilo que lhes é desagradável e têm a peculiaridade de trazer as ideias negativas para revitalizá-las. Por isso mesmo, são mais susceptíveis às enfermidades, aos transtornos emocionais, aos desconcertos de comportamento. Os extrovertidos, não nos referimos aqui a pessoas de caráter vulgar, irresponsáveis, mas a pessoas joviais, aquelas que adquiriram a alegria de viver e que exteriorizam essa alegria de viver através de um bom humor em relação à vida. Essas pessoas naturalmente digerem melhor os seus problemas, não os agasalham, não transformam copos d'água em tempestades no mar, e graças a isso enfermam menos. A tese de Jung seria mais tarde examinada do ponto de vista científico por 2 físicos nucleares na Universidade de Cambridge, quando fizeram experiências para verificar o que acontecia com as pessoas joviais, as pessoas alegres, que apresentavam melhor disposição para a saúde e conseguiam mesmo criar fatores que a imunizavam ou as imunizavam da invasão de seres microbianos perturbadores. E as experiências que haviam tido lugar na Universidade de Los Angeles, através do Dr. Cousins, foi transferida para a de Cambridge. Em Los Angeles, o Dr. Cousins começou a observar que os pacientes que entravam em depressão pioravam seu quadro e morriam com muito mais rapidez. Aqueles que se dedicavam à oração, a leituras saudáveis, a conversações otimistas e que gostavam de programas de televisão em que o humor estava presente, viviam mais.
Ele resolveu realizar uma experiência de laboratório. Pegou pacientes terminais de câncer e de AIDS e levou a uma sala especial da Universidade de Los Angeles e projetou filmes com Madre Teresa de Calcutá, fazendo visita aos seus pacientes, irradiando bondade. Filmes dos Três Patetas de Carlitos. E observou que aqueles pacientes que chegavam contraídos, amargados e amargurados, ao terminar a exibição de um filme de humor ou de um filme de solidariedade humana, apresentavam um semblante menos carregado. E tiveram a ideia de medir a saliva e descobriram que esses indivíduos traziam na saliva uma substância que é responsável pela imunização em relação a determinadas bactérias. Constataram que naqueles indivíduos que haviam sorrido ou que se comoveram diante da solidariedade de Madre Teresa de Calcutá, apresentavam uma alta incidência de imunoglobulina da sua saliva. E a imunoglobulina tem o poder de impedir a infecção, principalmente do aparelho respiratório. Levaram jovens universitários saudáveis à mesma sala e apresentaram filmes de guerra, filmes de violência, de sexo explícito. E logo depois mediram-lhes a saliva e constataram que eles estavam com uma baixa dosagem de imunoglobulina. Alguns deles espirravam durante a exibição e apresentavam um estado desagradável ao terminar aquele espetáculo de alta tensão do sexo exposto e na guerra. Apresentaram especialmente uma película chamada Apocalipse Agora, que era portadora de um alto índice de violência, e apesar do final ser favorável aos americanos, que perderam a guerra do Sudeste Asiático, aqueles jovens saíam tomados de depressão e nos dias subsequentes contagiavam-se de gripe e até de pneumonia, estabelecendo cientificamente que nós, quando somos levados ao bom humor, à esperança, à caridade, à solidariedade humana, produzimos enzimas que contribuem para a nossa saúde. E o projeto foi tão bem acatado que a viúva McDonald's ofereceu $2 milhões para que aquele projeto tivesse prosseguimento. 2 físicos quânticos, tomando conhecimento dessa realidade, começaram a estudar em Cambridge várias pessoas que tinham o hábito da oração, que gostavam da leitura edificante, e outros que preferiam uma vida vulgar, que se permitiam agressões ao próprio pudor e ao pudor alheio. E depois de as analisarem detidamente, chegaram à conclusão de que esses indivíduos produziam moléculas de peptídeos que poderiam ser consideradas aqueles que pensavam bem, que agiam corretamente, que cultivavam as ideias superiores, que podiam ser consideradas como fótons. Podiam ser consideradas como fótons. E eles, entrando em nosso sistema nervoso central, irradiavam-se ao nosso sistema de glândulas endócrinas. E logo exteriorizavam-se em nosso sistema imunológico, produzindo defesas imunitárias para nos colocarem distantes de contaminações. Aqueles outros que se entregavam aos desbordares da paixão, que se permitiam agressividade e violência, que se entregavam aos excessos do sexo sem responsabilidade, produziam moléculas de peptídeos que poderiam ser consideradas como elétrons, entre aspas. E esses elétrons, no nosso sistema nervoso central, trabalhavam para desarticular o nosso equilíbrio, influindo negativamente em nosso sistema glandular,
e, por consequência, em nosso aparelho imunológico, facultando a instalação de enfermidades infecto-contagiosas. Estabeleceram que as boas ideias dão saúde, propiciam paz. As pessoas que têm o hábito da interiorização positiva, da meditação, da oração, da leitura saudável, do diálogo dignificante. Essas pessoas, mesmo quando estão com doenças, não são doentes. Transitoriamente estão em um período de menos defesas, mas logo se recuperam. Aqueles que cultivam as ideias pessimistas, o ciúme, o ódio, a inveja, a insensatez, a vulgaridade, esses indivíduos vivem doentes. E quando se lhes instalam as enfermidades, eles não estão doentes. Eles são doentes constitucionais. Isso levou os cientistas a estudarem mais profundamente os neurônios cerebrais. E eles estabeleceram que esses neurônios têm uma função tão importante em nossa vida, como dantes jamais poderíamos imaginar. Eles secretam determinadas substâncias que são responsáveis pelo nosso equilíbrio psicofísico e pelo nosso equilíbrio comportamental. E já classificaram, até então, aproximadamente 64 dessas substâncias, que passaram a ser chamadas neuropeptídeos, que estão em nosso sistema de neurotransmissão, de comunicações de mensagens cerebrais. O interferon, as cerebrinas, a serotonina, a noradrenalina, especialmente essas duas, que quando entram em escassez cerebral, produzem o nosso estado de depressão comportamental. A serotonina poderia ser chamada a droga produzida pelo cérebro como da afetividade. Tanto ela estimula a nossa manifestação positiva de afetividade, como também ela produz uma reação negativa na área da nossa afetividade. Graças a essa descoberta, foi possível fazer fármacos que possam contribuir para substituir a ausência dessa serotonina em nossos neurônios, o Prozac, o lítio e outras substâncias, proporcionando-nos o reequilíbrio neurotransmissor, portanto a saúde, portanto a paz, o bem-estar. Descobriram, por exemplo, que esse nosso organismo é tão extraordinário que ele produz substâncias que são capazes de impedirem a sensação da dor. E graças a elas, quando nós vamos dar um golpe no braço, numa perna, o cérebro vê antes da ação e derrama uma alta dose de endorfinas em nossa corrente sanguínea e nós não sentimos nada. Posteriormente vemos o hematoma, uma equimose, e dizemos: meu Deus, eu tomei uma pancada, mas eu não vi. Graças às endorfinas, graças à vigilância do nosso cérebro. Produz, entre outras, a dopamina. E quando essa dopamina deixa de manter o equilíbrio, nós temos o distúrbio de Parkinson. Outras são responsáveis pela degenerescência de Alzheimer. Outras pelo transtorno psicótico profundo, a esquizofrenia. E chegaram à conclusão de que a melhor terapêutica para uma vida saudável e de paz é aquela na qual o ser que somos, a energia que pensa, o espírito, a psique, desse-lhe o nome que se queira dar, que independe do cérebro, que o aciona, que o obriga a decodificar as suas mensagens. Quando nós conseguimos essa compreensão e podemos administrar a nossa conduta, passaremos a desfrutar
de uma vida saudável. A Organização Mundial de Saúde, muito preocupada com conceitos, estabeleceu que saúde não é falta de doença. Até os anos 70 dizia-se que uma pessoa saudável é aquela que não tem doenças. Mas a Organização Mundial de Saúde, penetrando melhor nos fatores psicológicos e socioeconômicos, estabeleceu que o estado de saúde depende de 3 fatores essenciais: um bem-estar emocional e psíquico, uma harmonia fisiológica e um equilíbrio econômico. Quando é que a economia iria ser considerada fator de saúde ou de doença? Porque quando nós temos problemas econômicos ou socioeconômicos, naturalmente nós produzimos transtornos nas neurotransmissões e naturalmente esses neuropeptídeos, essas substâncias, deixam de ser produzidas na quantidade suficiente. Nós abrimos campo às manifestações das contaminações ou aos distúrbios de comportamento. Se nós virmos a sociedade brasileira com o desemprego, com o desrespeito pela saúde pública, com a educação deficiente, com a ausência de casas, já não digo lares, de casas para albergar as pessoas que não têm teto, que não têm solo, que não têm chão, nós veremos que irrompem 2 fatores: a depressão na primeira fase, logo depois substituída pela revolta, e a agressividade urbana, a violência das ruas. Porque aquele que se sentiu usurpado nos seus direitos de cidadão, que nasceu no meio social miserável, no bolsão de abandono, e vê a exuberância, o abuso do poder, o excesso do luxo e da extravagância, não tendo a estrutura, fracos no conceito de William James, sai para as ruas para tomar pela violência o que acredita era o direito que a sociedade deveria oferecer-lhe. Então esse é um resultado natural da falta de saúde por um fator de natureza socioeconômica. Nós vemos, por exemplo, que o Brasil é um país doente, porque a sua dívida externa e a sua dívida interna são tão grandes que tudo indica que jamais serão pagas. Então nós vemos um país praticamente desestruturado, em que os valores ético-morais dos cidadãos e de algumas das autoridades que deveriam primar pelo exemplo de honradez, deixaram à margem, em um verdadeiro atentado ao direito da dignidade humana. E daquela proposta que foi exarada no ano de 1789, confirmada na Constituição Francesa de 1791, e reafirmada pela Carta das Nações Unidas no mês de dezembro, na noite de Natal de 1947, os direitos humanos, até hoje permanecem nos papéis. Quando nós vemos que a FAO, a Organização Mundial de Alimentos, estabeleceu que nos próximos 10 anos deverão morrer à fome, literalmente à fome, 800 milhões de pessoas na Terra, totalmente à fome. Equivale dizer que em cada ano estarão morrendo 80 milhões de pessoas à fome, fora o número daqueles que, sobrevivendo, apresentarão as sequelas dos neurônios desarticulados, da violência, da sexolatria, da toxicomania, do despautério pelo desequilíbrio proporcionado pela fome. Vemos um caos diante dos nossos olhos caso nós não tomemos providências. Nós cidadãos, nós criaturas, nós que seguimos a proposta do poeta Galileu, que um dia subindo ao monte abriu os braços e cantou o mais incomparável poema que os ouvidos humanos jamais escutaram: bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. A promessa que veio da montanha e que até hoje ainda não sensibilizou os corações, irá naturalmente impor-se
pela fatalidade do progresso. Nesses dias, como já vem acontecendo, em que a terra deixará de ser mundo de provas e de expiações para tornar-se mundo de regeneração, através da seleção natural, das ovelhas que estarão sendo separadas dos bodes, na proposta simbólica do Evangelho. Quando aqueles que se comprazem ultrajar e menosprezar a miséria dos fracos e acumularem nos paraísos fiscais superfortunas, que o mundo sequer tem ideia do valor, e as pessoas morrerem por falta de um pão, por falta de um medicamento, vitimadas pelo mal de Hansen, que pode ser cuidado com apenas $30 em 6 meses. E você poderia extirpar da terra o mal de Hansen, se apenas um desses indivíduos que desviam os valores para os paraísos fiscais dessem a partícula de 5% das suas fortunas, retirando totalmente da terra esse fantasma que hoje nos ameaça. O Brasil é o segundo maior país do mundo na incidência da hanseníase. Em cada 15 minutos, temos um caso novo declarado, fora aqueles que não se apresentam. O primeiro deles é a Índia, com 1,050 bilhões de habitantes. O segundo somos nós, com 170 milhões, mais ou menos, de habitantes. Então nós vemos que as divinas leis funcionarão, selecionando, dá oportunidade o Senhor da vida a todos, mas de acordo com a conduta que cada um se imponha, estabelece o programa das suas futuras reencarnações. E haverá o exílio, não porque um planeta se nos acerque, mas através da lei das afinidades dos campos de vibrações, da identificação de ondas mentais e morais, sendo cada qual atraído para regiões equivalentes ao seu egotismo ou à sua solidariedade. E a Terra lentamente irá mudando de clima psíquico, de clima emocional, de clima moral, graças aos espíritos que se estarão reencarnando então e promovendo o progresso do planeta. Equivale dizer que nós somos o resultado das nossas ações mentais, e de acordo com o direcionamento da nossa mente, teremos uma vida saudável, ou teremos uma vida de desarmonia, uma vida de violência. Poderemos estar em um campo de paz e poderemos contribuir ou não para a paz da sociedade e a paz do mundo. Para nós entendermos em uma linguagem muito acessível o resultado dessa proposta dos nossos neurônios da nossa mente, manipulando-os, envolvendo-os, estimulando-os ou não, gostaria de narrar uma experiência muito curiosa, realizada por um dos maiores oncologistas do século passado nos Estados Unidos, e certamente até então, o Dr. Bernie Siegel. Esse homem cancerologista, cirurgião, profundamente espiritualista. Toda vez que eu abro o corpo de um indivíduo, eu dobro-me ante a majestade de Deus ao contemplar a organização fisiológica e os seus 70 trilhões de células em um mecanismo harmônico trabalhando em favor da vida física. O Dr. Bernie Siegel celebrizou-se em Boston e no mundo pela sua visão otimista, espiritualista e, sobretudo, neuronal da criatura humana. Quando ele recebe um paciente portador de câncer, ele logo faz uma pergunta que se exterioriza em 3 ramos. Você acha que eu posso curar você? E claro, o paciente diz que sim, o que já é um ponto positivo nos neurônios cerebrais. E ele adverte todo paciente que procurava Jesus e que ele pedia a dádiva da cura, ao invés de dar uma resposta, ele perguntava: e tu crês
que eu te posso curar? Outras vezes, tu queres que eu te cure? E o paciente dizia, claro. A mim sempre parecia que essa pergunta de Jesus não se justificava. Porque se a pessoa ia até ele e lhe pedia, era porque queria. E Joana de Ângeles Espírito, num livro muito delicado, Jesus, o Evangelho, à luz da psicologia profunda, ela estabelece psicologicamente que nem todos queremos realmente quando devemos querer. Eu me dei conta de uma película cinematográfica que, por certo, os senhores não assistiram, porque foi um programa convencional chamado Chaves. Um programa de alto gabarito filosófico e também psicológico. E Chaves, que é uma personagem do programa, ele bate no indivíduo e faz, desculpe, não foi por querer querendo. Nem todos que querem, realmente querem. Há muitos de nós que queremos uma coisa por fora, mas nos aprazemos naquilo que estamos. O portador de transtorno da afetividade, no caso, o indivíduo depressivo, no inconsciente ele adora ser depressivo. Porque o depressivo não trabalha, dá trabalho. Todo mundo fica em volta dele e ele fica pior. Todo mundo fica procurando adivinhar o que é que ele tem. E ele se entrega mais ainda a esse estado de autonegação e de autocomiseração. E quanto mais é a sua autonegação em volume, como a sua autocompaixão, menos neuropeptídeos ele produz e fica ainda mais deficiente. Então Joana de Ângeles diz, por exemplo, que havia na piscina de Betesda um paralítico que ia até ali fazia 28 anos. Porque uma tradição asseverava que um anjo descia aquelas águas e movia-as. E o paciente que se atirasse por primeiro, este se curaria. Aquele paralítico visitava o poço fazia 28 anos e ainda não se houvera curado. Quando Jesus passou em Betesda e se acercou do paralítico que o viu, ele percebeu a irradiação, o magnetismo, a vibração poderosa do homem singular de Nazaré. E comovido ele disse, Senhor, se tu quiseres, eu ficarei bom. E Jesus conta a pergunta, e tu crês que eu te posso curar? Creio. E tu queres ficar bom? Quero. Pela primeira vez ele quis. Ele já criou neuropeptídeos favoráveis à sua saúde, aqueles que seriam como fótons, por falta de uma outra palavra, seria uma energia estimuladora das células. Então Jesus lhe estende a mão e diz, levanta-te e anda, tu estás curado. Ele desenrolhou-se da obsessão física, a qual estava jugulado por forças perturbadoras da erraticidade inferior, levantou-se e se foi. E Joana de Ângeles diz, se por acaso aquele homem desejasse curar-se antes, ele nunca ficaria longe da borda do poço. Ele era paralítico. E quando alguém que estava olhando a água mover-se, gritava, a água está se movendo, até que alguém fosse buscá-lo para jogá-lo no poço, 40, 50 caíram antes. Se ele desejasse a cura, sentar-se-ia na borda do poço e ficava olhando, para no primeiro movimento das águas, pelos anjos ou não, arrojar-se e ser o primeiro a beneficiar-se. Então o doutor Born Siegel faz essa pergunta embaraçosa, você crê que eu lhe posso curar? Creio. E ele narra um fato muito peculiar, de uma paciente que viera de uma cidade 400 quilômetros distante de Boston. Ela estava desenganada com um câncer, com metástase, não havia a mais mínima possibilidade de recuperação. E chegando ao seu consultório, levada pela sua insistência, o médico fez-lhe a anamnese, estudou a sua história clínica e meneou a cabeça e disse com lealdade,
É pena que a senhora chegou tarde demais. Eu sou apenas um médico, doutor, e eu teria a possibilidade de recuperar-me, digamos, 1 em 10. Impossível, senhora. A sua enfermidade degenerativa atacou-lhe praticamente todos os órgãos vitais. Mas, doutor, eu poderia ser 1 em 1000? Não, senhora, infelizmente. Doutor, eu poderia ser uma vitoriosa em 10 milhões de casos. Ele disse, em 10 milhões? Muito bem, então cuide de mim. Eu sou essa pessoa. Ele começou a cuidar e ela recuperou-se. Ele então apresenta na sua obra Medicina, Amor e Milagres o resultado dessa mulher que realizou a autocura através de valores que ela própria produziu. Ele naturalmente aplicou a contribuição acadêmica efetiva para diminuir a tragédia do câncer, sem a possibilidade de encontrar o resultado final. Mas o que a mim mais me fascina desse poder da mente sobre a emoção e o corpo é a história de um ítalo-americano, o senhor John Florio. John Florio era um homem de 81 anos de idade. Estava com um câncer de estômago quando chegou ao Dr. Barney Siegel. E o médico fez a análise das radiografias, dos testes a que ele havia sido submetido, da biópsia, e constatou que o caso dele era muito grave. A idade, que não o ajudava muito, a debilidade orgânica, e depois o próprio desenvolvimento da neoplasia maligna. E disse-lhe, nós poderemos tentar conceder-lhe uma sobrevida digna de 6 meses, no máximo 10 meses. Mas teremos que o operar imediatamente. Ele disse, mas doutor, aí está o problema. Eu não me posso operar imediatamente, porque nós estamos na primavera. Mas, senhor Florio, não pode haver uma quadra melhor para a cirurgia do que a primavera. Não, senhor. O senhor ignora a minha história. Eu sou paisagista. Eu gostaria de dizer ao doutor que eu sempre fui um homem de mau temperamento, como se diz, de maus bofes. Estava sempre de mau humor, era ranheta, reclamava de tudo e fiz uma dispepsia nervosa. Eu comecei a fazer um problema estomacal. Naturalmente eu tomava antiácidos, mas o meu temperamento era terrível e eu fiz uma úlcera e não mudei. E claro, fiz um câncer. Quando eu fiz o câncer, eu disse para o meu estômago, algo está errado em mim. Já que você não mudou, eu vou mudar. Eu me vou tornar agora uma pessoa simpática, porque eu não quero morrer. E você vai me matar por minha responsabilidade. Eu vou trabalhar agora em favor do belo. Tornei-me paisagista. E agora eu sou contratado pela prefeitura de Boston para embelezar a cidade. Eu tenho um seminário enorme de Budas. E sou eu quem coloco os vasos nas praças centrais para torná-las cada dia mais belas. Cada 4 dias eu substituo os vasos, as flores. Enquanto a cidade dorme, pela madrugada eu e os meus funcionários revitalizemos o centro de Boston, replantemos, fazemos isto. E esta é a minha vida. O senhor já imaginou, eu vou me operar, depois vem a convalescença, eu vou perder a primavera? Não posso. Eu virei no outono, porque no outono eu terei tempo de descansar, eu terei tempo de fazer um bom pós-operatório. Ele disse, só que no outono o senhor já morreu. Estará morto faz muitos dias. Não, eu já disse para ele, ou ele me atende, ou eu dominarei com a minha vontade. Pois eu voltarei no outono, doutor. Tchau. E uma sobrinha neta do senhor John Florio disse ao médico, ela era enfermeira e acompanhou o tio-avô, ele é terrível. Quando ele põe na cabeça uma ideia, ninguém o muda. E então o doutor John Florio escreveu no prontuário, dentro de 2 meses, no máximo, ele estará morto. No outono, quase 6 meses depois, o doutor Siegel chega à sua mesa e vê o prontuário do John Florio.
E diz a enfermeira: por favor, você se enganou. Esse homem já morreu. Ela diz: não, senhor, ele está aí. Mas não é possível. Tecnicamente ele morreu. Do ponto de vista lógico, ele já morreu. Mande-o entrar. Ele entrou. Estava até corado. Eu não falei com o senhor, doutor, que eu me viria operar do outono. Senhor Flório, teremos que fazer os exames, alguns deles. Temos que fazer exames de coagulação e outros imediatos. Eu vim para o senhor dar um jeito, eu vim para me internar. Foi internado imediatamente. Foi submetido a vários exames. Então faremos uma laparotomia em campo aberto. Vamos ver como está o câncer. O câncer estava bem localizado no estômago, com alguns gânglios afetados. O médico extirpou a área que lhe parecia comprometida. Trouxe o paciente de volta à lucidez. E para sua surpresa, com 5 dias, o senhor Flório teve alta. E o médico disse: agora volte para uma série de quimioterapia. E o senhor poderá ter até 10 meses, quem sabe 1 ano. Ele disse: ah, sem dúvida, doutor. A sua sobrinha neta meneou a cabeça e disse: duvido muito, porque ele é muito teimoso. Ele se foi e o médico esqueceu-se. 4 anos depois, chega o doutor Siegel ao consultório e encontra o prontuário do senhor Johnny Flório, entre outros clientes. E ele diz à sua auxiliar: desta vez você se enganou, porque este homem já morreu. Já se passaram 4 anos desde a sua cirurgia. E ela diz: se ele morreu, não sei, mas a alma dele está do lado de fora e está esperando. Mande-o entrar. E o médico disse: é uma revisão. Este homem deve estar caquético, cadavérico. Quando entra Johnny Flório, com 86 anos, maravilhoso, corado, jovial, como todo bom italiano, falando com as mãos, cotovelos, a boca e a cabeça, falando. E diz: doutor, eu já deveria ter vindo aqui. De fato, o senhor deveria ter vindo aqui há 4 anos, mas é coisa de gente idosa. Eu não dei muita importância ao fantasma do diagnóstico que o senhor fez, e como eu não sentia nada, eu achei que não devia voltar, então eu não voltei. Mas, senhor Flório, doutor, eu vim aqui porque desde que eu me operei, eu gostaria de fazer-lhe uma pergunta. Isso me tem atormentado, eu resolvi hoje vir equacionar essa pergunta. Qual é a pergunta, senhor Flório? Sabe o que é, doutor? Eu fui operado do estômago, não é verdade? Eu queria saber o que é que eu posso comer. O senhor coma pregos e aço inoxidável e tome refrescos de ácido sulfúrico, porque isso não é um estômago, meu amigo. Sorriram. E quando ele escreveu o livro, 2 anos após, o senhor Johnny Flório, aos 88 anos, continuava gozando de saúde. Mas não é um caso isolado. Através de estatísticas, já que a medicina americana é essencialmente a estatística, ele demonstra o alto poder curativo que nós possuímos, e graças aos nossos conflitos não damos valor. Graças aos nossos medos, às nossas superstições, e acima de tudo a ausência de um conhecimento racional, que nós somos espíritos imortais, que o nosso corpo é um instrumento, que nós estamos no corpo que produzimos por necessidade evolutiva, e que poderemos mudar através das nossas ações em relação ao futuro. Nós somos hoje biologicamente o resultado dos nossos atos morais, espirituais, de vidas transatas. Estamos agora recebendo o efeito, mas se começarmos a gerar causas positivas e eficientes, se nos predispusermos a criar campos positivos de ação, nós estaremos semeando a nossa realidade de amanhã, seja neste ou seja em outros corpos. Não é importante que fiquemos bons agora, nesse vasilhame às vezes já gasto, sem possibilidade de recuperação, porque a vida, como assevera o apóstolo Paulo, e que serve de argumento aos nossos irmãos das religiões
televisivas para negar a reencarnação. Paulo disse: a vida é única e depois da morte vem o juízo. Mas é óbvio, a vida é única. As existências corporais é que são várias. Ao desencarnarmos, o juiz interno, o Deus em nós, a consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Ao desencarnarmos, a consciência faz análise dos nossos atos e programa a continuação da vida. Retornamos ao vasilhame carnal em outra existência corporal, porém na vida. A vida é única, no corpo, fora do corpo, a vida é única. Se nós mudarmos de atitude mental, se passarmos a cultivar ideias saudáveis, nós não seremos doentes, teremos acidentes com enfermidades, porque a máquina deperece, fragiliza-se. A vida microbiana, a fauna e a flora experimentam aguerridos combates, e nós poderemos atravessar um período de menos vitalidade, mas nós não seremos doentes, nós estaremos doentes. Estar é transitório, ser é permanente, e a paz, por consequência, estará vicejando em nossa vida, ou a ausência dela pelo nosso comportamento. Na raiz, portanto, de qualquer transtorno em nossa viagem na busca da saúde integral, tem preponderância o ser que somos, espírito, na conduta do corpo no qual nos encontramos. Teremos agora a nossa pausa de 15 minutos suíços.